Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos hoje alcançados pela palavra de Deus, e a palavra que o Senhor nos concede a cada dia como alimento para a nossa caminhada, para a nossa existência. E é importante nós percebermos que Jesus fala direcionado para dois grupos de pessoas. Primeiro, ele responde uma pergunta dos fariseus. Depois, ele se direciona aos discípulos. E é importante que a gente entenda isso. Jesus, ele é chamado de o Alto Basileia. Ele é o próprio reino de Deus. E o que acontecia com aqueles líderes religiosos? O reino de Deus estava diante deles e eles queriam saber quando chegaria o reino de Deus, o tempo do Messias. O Messias estava ali e eles não conseguiam reconhecer, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam perceber espiritualmente que Jesus era o Messias, o prometido, com tudo aquilo que Jesus realizava. Ele era o cumprimento de todas as profecias. Nele acontecia tudo aquilo que os profetas narraram que o Messias faria: os milagres, as libertações, as curas, a palavra acertada. Mas eles não reconheceram. E aí Jesus vai dizer: o reino de Deus, ele não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E a grande novidade que nós experimentamos dentro dessa dinâmica do reino de Deus é a experiência de, depois do nosso batismo, o reino de Deus habitar em nós. Quando nós estamos em estado de graça, o reino de Deus habita em nós, a presença de Deus está em nós. E isso é grandioso demais. Nós somos portadores do reino de Deus. Esse reino que os fariseus não reconheceram, esse Jesus. Só que aí, num segundo momento, no texto do evangelho de hoje, Jesus vai falar da sua vinda gloriosa. E aí ele fala aos discípulos. E é tão bonito a gente perceber, na primeira leitura, Paulo escrevendo uma carta da prisão a Filémon, que era detentor desse escravo chamado Onésimo. Onésimo conheceu Paulo na prisão. Paulo estava preso por causa do evangelho. E ali Paulo testemunha que ele gerou Onésimo, que Onésimo é o seu próprio coração, a sua entranha, é seu filho espiritual. Paulo evangelizou Onésimo, esse escravo, que era um fujão. Ele fugiu, da casa de Filémon, e por isso Paulo está intercedendo por ele. E o nome dele, o nome Onésimo, significa homem útil. No entanto que Paulo vai dizer, ele vai ser muito útil para você, porque ele foi muito útil para mim, usando o termo da linguagem, do nome, daquilo que o nome de Onésimo especificava. Mas o mais lindo, a experiência mais profunda, é o que o cristianismo faz conosco. O que ser portadores desse reino faz com cada um de nós. Não existe diferença, todos nós somos iguais. Paulo estava falando a Filémon, que também era filho espiritual dele. No entanto que ele faz uma brincadeira no final: olha, qualquer coisa você coloca aí no meu crédito, depois eu te pago. Na verdade quem está devendo a mim é você, porque você deve a sua vida a mim, porque você experimentou uma vida nova. Mas a beleza desse reino de Deus que chegou para nós é que ele nos faz todos iguais. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não há diferença do rico para o pobre. As diferenças, quem difundem ela são os próprios seres humanos. Mas Deus nos olha como irmãos. Nós somos irmãos no mesmo Pai. E aí ele está dizendo: receba-o agora como seu irmão. Eu te faço esse pedido, meu filho.
que eu fiz nascer no Espírito. Receba-o agora de uma forma diferente. Já não como escravo, mas muito mais, vai dizer o versículo 16, do que isso. Como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto irmão no Senhor. Então, o cristianismo provoca em nós esse respeito, uns pelos outros, essa acolhida. Por isso que quando a gente acaba ferindo um irmão, uma irmã, nós cometemos pecado. Por isso que existe o pecado social, quando a gente esquece esse princípio dessa comunhão. Em Deus nós somos iguais, em Deus não há diferença. E depois, quando chega a morte para o rico e para o pobre, a gente vê que é a mesma coisa. Os dois vão viver o mesmo processo de decomposição. Não existe nada de diferente. Por isso hoje, ao acolher o reino de Deus, nós precisamos pedir que Jesus nos faça crescer na nossa humanidade, porque quanto mais cristãos nós somos, mais humanos nós seremos, mais nós defenderemos a vida, mais nós defenderemos uns aos outros, mais nós defenderemos aquilo que deve ser defendido por nós, mas também pedir que essa vida de Deus habitando em nós nos faça entrar dentro daquilo que é o conceito segundo dito por Jesus hoje, sobre a sua vinda. E aí ele faz um alerta: cuidado, porque serão dias de confusão. Vão dizer que eu estou aqui ou estou lá. Não entrem na confusão. No versículo 4 de Mateus 24, Jesus vai dizer: muitos tentarão vos enganar, muitos falsos profetas surgirão. Por isso que hoje celebrar São Leão Magno e ouvir que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é importante que nesses tempos em que nós vivemos, nós abramos o nosso coração para ter uma intimidade com o nosso Senhor, uma amizade com o nosso Senhor, uma fidelidade à palavra, mas também uma busca de um conhecimento da doutrina da igreja, para que a gente não seja enganado. E hoje nós temos acesso a essa doutrina. Tem gente que acha que doutrina é coisa a ser deixada de lado. Não, em tempos de confusão, quem não tiver uma fé firme, assegurada em nosso Senhor, vai se perder, porque os argumentos lógicos do mundo, os argumentos lógicos do conglomerado midiático, os argumentos lógicos de tudo aquilo que está contaminado por essas ideologias, convencem quem não tem firmeza de fé. E São Paulo, quando ele vai na carta aos Efésios dizer da fé, ele vai dizer que a fé é um escudo de proteção. A fé é o escudo que nos protege dos dardos incendiários do maligno. E aí Jesus vai dizer: o Filho do Homem virá como relâmpago. Choveu por aqui? Eu estava lá no Saã, antes do almoço. Meu Deus, eu nunca vi uma chuva como a que deu lá. E a sala que eu trabalho está sem cortina. E eu via os relâmpagos. Eu estava de costas trabalhando, e eu vi a força dos relâmpagos, o barulho, o vento. O relâmpago, quando ele se manifesta, você não está esperando, ele te faz experimentar. Quem tem medo de trovão já logo se encolhe na hora que dá o relâmpago, não é verdade? Porque já sabe qual vai ser o barulho. A gente não espera, não sabe a hora que vem o relâmpago, mas ele clareia e todos veem. Assim será o Filho do Homem. Ele virá como um relâmpago. Vai ser de uma hora para outra. Mas qual é o segredo daqueles que entenderam o chamado? O segredo é estar preparado. O segredo é todos os dias viver esperando Jesus voltar hoje. Nós aprendemos isso na Canção Nova com o Padre Jonas. Ele nos ensinou a viver em constante estado de espera. Em constante estado de espera. Jesus pode voltar hoje e eu preciso estar preparado, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso buscar essa comunhão com esse reino de Deus que é o próprio Cristo e que quer me habitar, me fortalecer e me dar a graça.
de chegar no último dia, como vai dizer lá no capítulo 24, 13 de Mateus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bata no peito e diga: Senhor, que eu persevere até o fim. Me ajuda a viver adequadamente a minha vida de cristão, fielmente a minha vida de cristão. Abra o meu entendimento para o conhecimento da palavra, da doutrina, para que, firme na fé da igreja, como São Leão Magno defendeu a fé das heresias, que eu, firme nesse tempo de tanta confusão, eu possa perseverar até o fim e experimentar a salvação. Eu sei, Senhor, que a sua profecia se cumprirá. A sua profecia diz que as portas do inferno não irão prevalecer sobre a sua igreja, e eu ficarei nessa igreja até o fim, sabendo que nela as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Pode aplaudir essa verdade. Eu ficarei nela, seguro, amparado, protegido, guardado pela tradição, pela palavra e pelo magistério, até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.